Olá, amados pais e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para fazer mais um comentário das nossas lições da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD. Desta feita, a lição é a lição de número 4 e o assunto, o uso virtuoso dos bens materiais. Lembrando que você pode assistir essa aula aqui no YouTube e pode baixar também esse slide no site do ebdenfoco.com.br e além dos slides, tanto da classe de jovem quanto da classe de adulto, você também vai encontrar na plataforma ebdenfoco.com.br o curso para capacitação de professores e muito mais. Você vai encontrar também subsídios em PDF, subsídio em áudio e subsídio em vídeo para as lições de adulto e também para as lições de jovens. Olha só, então faça isso aí, acesse www.ebdenfoco.com.br e confira todo o conteúdo do EBD em Foco para você, professor da Escola Bíblica Dominical. Então vamos lá, no comentário da nossa lição é a lição de número 4 e o assunto, o uso virtuoso dos bens materiais. Nós vamos dando sequência aqui então a esta série sobre dinheiro, sobre o uso correto do dinheiro pelo cristão. Então, nesta lição, o nosso texto do dia está em 1 Timóteo 6,17, diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. O apóstolo Paulo escreve ao irmão Timóteo, mandando que Timóteo aconselhasse aos irmãos ricos da igreja, dizendo que eles não fossem altivos, não fossem soberbos, e que não colocassem a esperança deles na incerteza das riquezas. Ou seja, se a gente olhar bem para o mercado financeiro, por exemplo, a bolsa sobe e desce todo dia, o dólar sobe e desce todo dia. Enfim, as riquezas, elas são inseguras, elas são instáveis. Hoje, um investidor hoje pode ganhar muito dinheiro, mas se ele investir e amanhã ele pode perder todo o dinheiro, porque o dinheiro ele é algo instável, a riqueza é algo instável, não é uma coisa em que se pode garantir que ela vai permanecer. Se você tem bens materiais, por exemplo, se você tem fazendas, se você tem gados, você sabe que esse gado pode morrer. Você sabe que essa fazenda pode ter uma praga, pode, enfim, qualquer coisa pode acontecer um desastre natural. E Paulo estava dizendo para os irmãos ali, olha, não sejam altivos e também não coloquem a esperança de vocês nas riquezas, porque elas são incertas. Elas podem hoje estar e amanhã não estar mais. Então, vocês devem, na verdade, colocar a esperança de vocês em Deus, porque é Ele que dá abundantemente a nós todas as coisas para delas gozarmos. Podem confiar em Deus que aquilo que vocês precisam, vocês vão ter, porque tudo é Deus quem dá. Esse é o conselho do apóstolo Paulo aos irmãos ali na igreja, através do irmão Timóteo. Nós temos aqui a síntese diz: nosso dinheiro e nossos bens materiais devem ser adquiridos mediante o nosso trabalho honesto. Aliás, esta é uma tônica da lição, falar sobre trabalho. Paulo, melhor dizendo, o comentarista vai abordar o texto de 2 Tessalonicenses, onde Paulo fala de forma muito enfática sobre a necessidade de trabalho, e que é um ponto importante. O acúmulo de bens, apesar de não ser algo recomendado, mas todos os bens que nós acumulamos, eles devem ser fruto do nosso trabalho. Trabalho e trabalho. Trabalho, como diz o ditado, dignifica o homem. Nenhum bem material que não seja fruto do nosso trabalho é aprovado por Deus. Então aí, ó, o texto do dia em 2 Tessalonicenses 3, 6 a 13 e 1 Timóteo 6, 17 a 19. Eu não vou
me deter aqui no texto, uma questão de tempo, mas é claro, eu acredito que você vai fazer esse estudo que é muito importante. Paulo diz, inclusive, que aquele que não trabalhar é bom também que não coma, né? É um assunto muito pesado, as palavras de Paulo muito pesadas, mas muito importantes, especialmente para os tempos em que nós vivemos. A nossa introdução. A nossa introdução diz: a igreja em Tessalônica viveu uma experiência que se repete em muitas igrejas de nossos dias também. Pessoas que, com base em argumentos teológicos, ficam ociosas e vivem na dependência do trabalho de outros membros. É recorrente isso. Nós vemos, eu mesmo já vi muitas pessoas dizendo que não trabalhavam, não procuravam emprego, não montavam um empreendimento porque Deus queria ele à disposição da obra e a igreja teria que sustentá-lo. Isso não tem base bíblica. A base bíblica é de que o obreiro é digno do seu salário, sim, mas não tem base bíblica de que aquela pessoa que é chamada para a obra, para o ministério, ele não possa trabalhar. Na verdade, Paulo diz que se a pessoa não quer trabalhar, é melhor também que não coma, porque o exemplo que Paulo dá é o exemplo dele, de que ele trabalhou incessantemente, com fadigas, para não ser pesado a ninguém. Ele diz muito claramente que os irmãos deveriam seguir o exemplo dele. Da mesma forma, em Éfeso, liderado por um dos principais companheiros do apóstolo também, sofria com esses problemas. Havia também muitos membros da comunidade que eram ricos e altivos. Esses não exerciam a mordomia com os bens recebidos de Deus. Antes, eram egoístas. Nós temos que aprender que os nossos bens materiais são presentes de Deus, é bênção de Deus em nossas vidas, e se Deus nos dá, Ele dá para que nós o glorifiquemos nós o glorifiquemos a Deus de alguma forma. Às vezes as pessoas acham que glorificar a Deus com os nossos bens é dizimar e ofertar. É claro que isso também faz parte, mas necessariamente não se restringe a isso. Mas sim ter uma vida aonde você entende que aquilo que você tem foi Deus que deu e você de alguma forma encontre uma forma de contribuir para que Deus seja glorificado através do que você tem, do que Deus lhe deu. Nesta lição mostraremos que em ambos os casos, o comportamento inadequado é condenado pelo apóstolo Paulo. Tanto o caso da preguiça, quanto o caso da altivez, da soberba, de colocar toda a confiança nas riquezas. Nosso primeiro ponto, então, diz: o cristão deve viver com o seu próprio dinheiro, fruto do seu trabalho. Isso é muito importante. O problema do abandono do trabalho pelos tessalonicenses. Durante a sua segunda viagem missionária, quando Paulo esteve pela primeira vez em Tessalônica, os judeus se levantaram contra a sua mensagem e a sua pessoa. Nós vemos aqui um mapazinho, dá para a gente identificar a partir de algumas cidades, Jerusalém, por exemplo, onde fica a cidade de Tessalônica. E a ideia, o ponto aqui é que quando ele esteve a primeira vez lá, os judeus se levantaram contra a mensagem de Paulo e contra o próprio Paulo. Paulo, ele foi obrigado a fugir à noite para Bereia, a fim de salvar a sua vida. Nós vemos isso lá em Atos 17, de 1 a 9. Só dá uma conferida lá. Em Corinto, após reencontrar Timóteo, Paulo envia a igreja em Tessalônica a fim de auxiliar aquela igreja a resolver alguns problemas. Paulo, mesmo sendo rejeitado, não desiste daquela igreja. Timóteo voltou a Corinto com um relato animador, pois os cristãos tessalonicenses mantiveram-se perseverantes na fé, e o testemunho deles já haviam se espalhado por toda a Macedônia. É só conferir lá 1 Timóteo 1 e 1 Tessalonicenses, melhor dizendo, 1 e 8. Paulo
Então fica feliz ao ver o relatório de Timóteo de que os cristãos tessalonicenses mantiveram a fé e o testemunho e espalharam a mensagem por toda a Macedônia. Entre os anos 51 e 52 a.C., Paulo escreveu a primeira carta para responder a algumas perguntas que certos irmãos haviam enviado por meio de Timóteo. Era recorrente isso, né? O Paulo sempre tinha os seus auxiliares, às vezes era Silas, Timóteo, o próprio Lucas, e às vezes quando algum deles era enviado para alguma igreja em alguma cidade, lá eles tinham algumas queixas, que Paulo passava muito tempo na prisão, né, preso. Então eles levavam essas queixas a Paulo e Paulo escrevia essas cartas explicando. Pouco tempo depois ele escreveu a segunda carta para corrigir alguns mal-entendidos sobre o final dos tempos e rebater falsos ensinos que haviam se infiltrado na igreja. Esse é um ponto muito importante. Um dos falsos ensinos foi a respeito da volta de Jesus. Olha só como o ser humano é perverso. Pois muitos afirmavam que Jesus voltaria por aqueles dias. 1 Tessalonicenses 5:2 dá para ver isso. Esse ensino provavelmente motivou alguns membros da igreja a abandonarem o trabalho e ficar esperando a vinda de Cristo, vivendo na dependência dos outros que continuavam trabalhando. Olha só que interessante, né? Um dos falsos ensinos que estava rolando em Tessalônica, na igreja de Tessalônica, era este: Jesus já está para voltar. Então, para que trabalhar? O problema é que essas pessoas continuavam comendo e comendo do suor dos outros. Aí entra a queixa de Paulo sobre essa questão do ficar sem trabalhar. Com o aumento da perseguição aos cristãos, essa crença tomou mais força. Ainda ficava pior a situação. Paulo chama a atenção, nosso segundo item aqui do primeiro ponto, para o seu próprio exemplo. Qual é o exemplo de Paulo? Paulo, para reforçar o que iria falar na sequência, chama a atenção para o seu próprio exemplo, enquanto conviveu com os tessalonicenses. Os gregos e os romanos acreditavam que o trabalho braçal era exclusivo dos escravos, enquanto os judeus consideravam o trabalho uma prova de bom caráter e responsabilidade. Paulo, como um bom judeu, ele jamais ia apoiar essa conduta ociosa daqueles irmãos, porque para Paulo o trabalho era algo que o dignificava. Tanto é que Paulo rejeitou o seu direito de ser sustentado pela igreja e foi trabalhar. Ele era um construtor de tendas, justamente porque ele não queria dar motivo de ninguém ficar pegando no pé dele, vamos usar essa linguagem mais atualizada, né? Paulo não queria ninguém pegando no pé dele, Paulo não queria depender de ninguém, não era por orgulho, ele mesmo explica, não era orgulho, era amor à igreja e também a consciência de que o trabalho não é algo ruim, é algo bom. Existe um ditado, uma brincadeira que as pessoas falam que queria saber quem foi que inventou o trabalho para acabar com essa pessoa. Na verdade, quem inventou o trabalho foi Deus. Lá em Gênesis nós vemos, Deus criou o jardim, colocou o homem no jardim para lavrar e cuidar do jardim. Adão e Eva, antes do pecado, não viviam lá dormindo, brincando, não. Eles zelavam do jardim. Então, o trabalho é algo inerente à natureza humana mesmo antes do pecado. Paulo, enquanto esteve pregando entre os tessalonicenses, trabalhou incansavelmente dia e noite, afirmando ter chegado ao estado de fadiga. Isso para não ser pesado a nenhum dos membros da igreja e evitar ser acusado de ganância ou de ser aproveitador. Paulo era um homem muito preocupado com essas questões, para que o evangelho fosse isento. É muito bom quando um crente se preocupa com isso, para que não manche a mensagem do evangelho, porque quantas vezes você ouve muitos cantores cantarem bonito, quantas vezes você ouve muitos pregadores pregarem bonito, mas o seu comportamento em relação a dinheiro, em relação à conduta,
é um verdadeiro traje ao evangelho. Paulo tinha uma preocupação enorme quanto a isso. Ele disse que trabalhou tanto, chegando à fadiga, para que não desse motivo, para que ninguém falasse, não é nem dele, é do evangelho. Para ninguém chegasse, que evangelho é esse que o cara quer viver às custas dos outros? Que o cara quer viver na vida boa, só pregando ali e tal, e comendo e bebendo às custas dos outros. Paulo tinha uma preocupação enorme quanto a isso. Uma das acusações dele era uma das ocupações, melhor dizendo, dele era fazer tenda, serviço realizado em algumas ocasiões enquanto fazia missões. Prova disso está lá em Atos, capítulo 18, verso de 1 a 3. Paulo era aí um carpinteiro, um pedreiro, talvez, pode-se dizer assim, era um construtor de tendas. O apóstolo afirma que pelo seu trabalho missionário teria autoridade para ser sustentado. Entretanto, ele não fez uso desse direito. Só conferir ele falando sobre isso aqui, ó, em 1 Coríntios 9, Gálatas 6 e 1 Timóteo 5 e 17. Paulo, ele afirma categoricamente que o obreiro é digno do seu salário e que ele, por ser um obreiro da igreja, por ser alguém que estava levando o evangelho, tinha o direito de ser sustentado pela igreja, mas ele não achava aquilo uma coisa certa, porque ele sabia que no futuro a fraqueza das pessoas levaria ao escândalo. Provavelmente ele percebeu o comportamento de alguns membros que tinham por hábito aproveitar-se da boa vontade de trabalhadores responsáveis. Olha que interessante. O comportamento do apóstolo mostrou que a ociosidade é prejudicial ao reino de Deus. A preguiça, o comentarista coloca aqui ociosidade, mas nós vamos traduzir literalmente aqui para preguiça. A preguiça é prejudicial ao reino de Deus. Nós não podemos usar o argumento de que nós estamos à disposição do reino de Deus e por isso nós não vamos trabalhar, porque Paulo trabalhava, Eliseu trabalhava, depois que ele foi assumir propriamente o posto de Elias ali, ele foi viver nos palácios, ali servindo a Deus e fazendo o que Deus mandava, mas Eliseu antes trabalhava também, a própria prova diz que quando ele foi chamado ele estava trabalhando. Tantos outros tinham seus ofícios, muitos grandes homens importantes, o próprio Cristo aprendeu o ofício do pai, era carpinteiro. Nós vemos então, aliás, se você ler o livro de Provérbios, você vai ver uma repreensão severa contra a ociosidade, contra a preguiça, porque a preguiça é um pecado e é um pecado grave e pode tirar a pessoa da comunhão com Deus e consequentemente da salvação. O que restava aos ociosos era utilizar de argumentos para tentar justificar suas atitudes e provocar desordem entre os tessalonicenses. Olha, é claro, né? Tem um monte de gente dizendo que não vai mais trabalhar porque Jesus está para voltar e pouquíssimas pessoas trabalhando para sustentar esses desocupados, usando argumentos aí bíblicos, né, verdadeiros, de que Jesus poderia voltar a qualquer momento para poder viver na ociosidade. E aí a confusão começou e Paulo precisou intervir escrevendo para esta igreja. A ociosidade dos tessalonicenses é condenada. Na primeira carta, Paulo já havia exortado aos tessalonicenses a trabalhe, mas parece que suas recomendações não surtiram efeito entre os desobedientes e acomodados. Muito conveniente essa redezinha aqui, né? Era mais ou menos essa ideia que aquelas pessoas estavam vivendo. E eu volto aqui a frisar que o argumento dessas pessoas era: Jesus está para voltar. Jesus volta a qualquer momento. Então, para que ficar trabalhando? Nós não vamos conseguir usufruir de nada disso mesmo. Eu me lembro de uma frase do pastor Luiz Saião, que ele disse que essas pessoas usavam esse argumento, dizendo que como Jesus vai voltar logo, então a gente não precisa trabalhar. Mas ninguém pensava assim: Jesus está voltando, também não precisamos comer. Então ficava comendo às custas dos outros. Enquanto os outros trabalhavam, eles dormiam. Ele fala com autoridade e orienta a comunidade a disciplinar tais membros. No versículo 6, Paulo repete uma palavra potente: mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão
que andar desordenadamente, ou seja, que andar ociosamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. A tradição que de nós recebeu, que Paulo está falando aqui, é a tradução do trabalho, de que cada um se sustente, cada um trabalhe para se sustentar, né? Essa é a tradição que Paulo está falando aqui. Essa palavra tem referência a uma ordem militar de execução obrigatória. Se não obedecida, receberia pena de traição. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis. Olha, Paulo é severo. Ele diz, olha, se possível, se afastem. Saia de perto desses preguiçosos. Saia de perto dessas pessoas que querem viver ociosos aí, deitados, dormindo e falando bobagem. Porque a ociosidade é um convite para falar besteira. Paulo afirma que aqueles que não estavam dispostos a trabalhar, que não comessem também. Olha, Paulo começa a ficar severo. Paulo é enfático e rigoroso com os desocupados. Esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Ele está dizendo, olha, vocês estão comendo o pão do suor dos outros, mas vocês é que têm que pagar. Vocês é que têm que trabalhar e comprar o pão de vocês. Vão trabalhar. Não é justo que vocês comam aquilo que é dos outros. Isso não é cristão. Nós precisamos entender esse ponto que Paulo ensina aqui. A preguiça não é um comportamento cristão. A preguiça é pecado. As últimas palavras de Paulo na sua segunda carta aos Tessalonicenses demonstram que a preocupação para a volta de Jesus deve ser feita com o trabalho. O crente deve estar ocupado e comprometido em ajudar os necessitados enquanto espera o dia do Senhor. Até porque a fé ela é dinâmica, a fé ela é prática. O próprio o apóstolo Tiago disse que a fé sem obras é morta. Ninguém pode dizer que vive pregando o evangelho e não mostra isso, e não glorifica a Deus com o seu trabalho, com a sua profissão, com os seus recursos. Esse negócio de ficar parado, esperando, não é cristão. Isso não é cristão. Segundo ponto, o cristão não deve colocar sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Olha, ter dinheiro é importante, é necessário, mas o dinheiro é algo falível, temporário. Nós, cristãos, precisamos ter essa consciência. O cuidado com o desejo de acumular riquezas. O cuidado com o desejo de acumular riquezas é muito importante. O comentador coloca esse título aqui e é bom frisar. Ele não está dizendo que é errado acumular riquezas, mas que temos que ter cuidado porque o motivo pode ser pecaminoso. Aqueles que querem ficar ricos dedicam toda a sua força e atenção para atingir esse objetivo. Por isso, caem em tentação e ciladas. 1 Timóteo 6 e verso 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Volto a repetir. O texto não está dizendo que nós não podemos querer ser ricos. O comentarista não está dizendo isso. O próprio apóstolo Tiago diz que o pecado é a ambição egoísta. Paulo diz que o pecado é o amor ao dinheiro, que no final das contas vai ser a mesma coisa. O amor ao dinheiro, a ambição egoísta, ou seja, aquela vontade de ser rico, para esnobar os outros, para humilhar os outros, para usar em seus deleites. Paulo não está dizendo para os irmãos não trabalharem, não adquirirem riqueza. Ele está dizendo que trabalhem, na verdade, Paulo está enfatizando a necessidade, ordenando aos irmãos que trabalhem, e quando trabalhassem, adquirissem riquezas e louvasse a Deus com essas riquezas, compartilhasse, ajudasse o necessitado, ao doente, contribuísse com o crescimento da obra, financiando algum missionário. Esse é um dos pontos importantes do acúmulo de dinheiro. Nós temos que ter cuidado com o acúmulo de dinheiro para que não seja um acúmulo egoísta, é onde nós vamos querer ter dinheiro só para os nossos deleites.
Há um ditado popular que afirma: uma coisa puxa a outra, né? A ambição egoísta puxa a tentação e as ciladas. Ou seja, a busca desenfreada por riquezas conduz à queda espiritual e moral. Porque a pessoa, quando ele está com aquela ganância, aquela ambição egoísta, aquele desejo desenfreado de ter dinheiro, ele vai usar qualquer meio para tê-lo, sem pensar que aquilo pode ser usado para um bem maior. Não, ele só pensa no bem de si próprio. No versículo 10, Paulo deixa claro que o mal não está no dinheiro em si, mas na cobiça e nos meios usados para adquiri-lo. Já falamos sobre isso, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. O amor ao dinheiro, não o dinheiro. Nós vemos, inclusive, na lição passada, o mesmo comentarista aqui falando de muitos que demonizam o dinheiro e, com isso, dizem que as pessoas têm que doar todo o dinheiro para a igreja, vender o que tem e dar para algum líder religioso. E isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver, isso não é bíblico. Nós não vamos encontrar isso em lugar nenhum da Bíblia. O que nós temos aqui na Bíblia é que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, mas o dinheiro pode ser usado como instrumento de bênção. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. O apóstolo Paulo mostra que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e que muitos da própria igreja, ao se alimentarem dessa cobiça, se desviaram da fé. Vamos ter cuidado. Você, amado professor, jovem, que está nos ouvindo, atente bem para esses textos, para estes conselhos, porque nós precisamos trabalhar, nós precisamos gerar riqueza, sim, para vivermos bem, para sustentar a obra, mas tudo precisa ter uma motivação para a glória de Deus. Paulo acrescenta que os gananciosos são atormentados com muitas dores, não tem paz. Né? A pessoa que vive correndo atrás de dinheiro, ela não tem paz. Ela vive com medo, ela vive preocupada, ela não dorme, ela vive para o trabalho, é escrava do trabalho, escrava do dinheiro. Como crentes, devemos fazer um bom uso do nosso dinheiro e bens, investindo na eternidade, utilizando os bens para socorrer os necessitados e na evangelização. Pode adquirir bens, podemos acumular bens, mas usá-los para a glória de Deus. Não existe nenhum pecado em ter dinheiro. Abraão era rico, Ló era rico, Jó era rico, tantos homens eram ricos, mas nenhum desses homens colocava a sua confiança no seu dinheiro. Olhe para Jó, por exemplo. Jó jamais colocou o seu dinheiro como o seu Deus, mas ele disse, quando tudo perdeu, tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu, ele mesmo tomou. O apego de Jó era a Deus, não aos bens. Timóteo é advertido para que ensine os membros da igreja a respeito do dinheiro, a fim de que eles não sejam arrastados pela torpe ganância. A ganância é algo terrível. E olha só, quando nós falamos sobre dinheiro, é importante que a gente fale sobre isso na igreja e deixe bem claro esses dois pontos. Não é pecado adquirir riquezas, mas, por outro lado, é pecado correr atrás de riquezas apenas por motivos egoístas, apenas para ter. Às vezes, nas nossas igrejas, se prega sobre dinheiro e prega de forma errada. Se prega sobre dinheiro ensinando a barganhar, ensinando a aumentar. Os ensinos ficam motivando a ganância, a soberba, para que as pessoas corram atrás de bens. Não, não é assim. Nós temos que ensinar que nós precisamos trabalhar para ter os nossos bens. E quando termos, usá-los para a glória de Deus. O rico altivo não entrará no reino de Deus. A condição social e financeira de uma pessoa não é determinante para a vida eterna. Rico ou pobre, tanto faz. Se crer em Cristo, herdará a vida eterna. Paulo adverte aos ricos para não serem altivos de coração e para não colocarem sua confiança na incerteza das riquezas. A questão é
Não é ser pobre ou rico, mas é o coração. Ou você acha que não existe muito pobre orgulhoso, vaidoso, soberbo, arrogante, que também será condenado igualmente o rico, que é orgulhoso, arrogante, soberbo porque tem dinheiro. E muito pobre que não tem dinheiro será condenado por ser arrogante e orgulhoso, por não temer a Deus. Não é a condição social, mas é a questão do arrependimento. Um grande número de pessoas vê no acúmulo de riqueza um sinal da bênção divina, mas este é um grande equívoco. Se por um lado, muitos radicais dizem que a riqueza é demoníaca, por outro lado, existe aqueles que acham que a riqueza é um sinal de bênção divina. A riqueza é fruto do trabalho. Nem sempre quem é rico é abençoado por Deus. Infelizmente, muitos pais trabalham com tanta obstinação por longos anos de suas vidas em busca de acumular bens materiais para dar segurança para suas famílias e acabam colocando a própria família em segundo plano. Eu ouvi uma frase de um amigo que diz o seguinte, que muitas pessoas prosperam ministerialmente e financeiramente, mas fracassam no mais importante, que é na família. Se nós formos prósperos nos nossos ministérios, prósperos nas nossas empresas, mas fracassados em nossas famílias, nós fracassamos no que é mais importante, na nossa missão mais importante que Deus deu a nós, que é cuidar da nossa família. Nenhuma família destruída vale riqueza. Nenhuma riqueza vale uma família destruída. Alguns destes, quando alcançam seus objetivos, percebem que perderam sua família por falta de atenção e cuidado. Mais uma vez, repito, nenhuma riqueza vale uma família destruída. Tiago também advertiu aos membros ricos de sua igreja para clamarem e chorarem pela miséria que passariam, pois o clamor das pessoas exploradas por eles haviam chegado diante de Deus e serviriam para a condenação deles. Tiago está exortando os ricos aqui, eu acho interessante, que Tiago está exortando os ricos aqui a se arrependerem, não a ficarem pobres. Isso é um ponto importante. Ele está dizendo assim, ó, se arrependam, chorem, se arrependam do mal que vocês estão fazendo. Tiago não está dizendo, ó, venda tudo agora, para poder compensar o mal que vocês fez, a exploração que vocês vendam tudo e sejam pobres. Não, ele está dizendo, se arrependam. Provavelmente, isso é uma questão que eu estou colocando, Tiago possa talvez até ter dito em algum momento, olha, comecem agora a serem justos. Usem o dinheiro de vocês para ajudar esses pobres. Sejam honestos. Não explorem mais, mas sejam justos. Mas não mandou ninguém ser pobre. O cristão deve depositar suas esperanças em Deus e usar o dinheiro para o bem. A recomendação de Paulo aos ricos serve para todos os crentes, pois precisamos reconhecer Deus como a fonte de todos os bens e cuidar deles como mordomos. Na verdade, existe essa ideia que é bíblica, muito bíblica, que nós somos apenas mordomos. Jó, então, é o nosso maior exemplo, né? E tudo que ele tinha era de Deus, Deus deu, Deus tomou. Jó, então, entende que ele era só um mordomo dos bens que ele tinha. E olha que Jó tinha muitos bens. Os ricos são encorajados a praticar o bem por meio de obras de generosidade e solidariedade. Para os ricos, então, essa é uma parte muito importante, porque frequentemente quem é rico se apega ao dinheiro. E se desprender disso é um ato que glorifica a Deus. Então, o ato da generosidade é um ato que glorifica a Deus, porque desta forma nós estamos rompendo aquela dependência do dinheiro, aquela autossatisfação que o dinheiro promove e satisfazendo a necessidade de outro para a glória de Deus. As bênçãos materiais recebidas de Deus devem ser desfrutadas e usadas, mas não para uma vida inútil e egocêntrica, mas para uma vida produtiva e para o avanço do reino de Deus. As bênçãos materiais recebidas por Deus devem ser desfrutadas e usadas. Também é outro ponto importante, que muita gente trabalha, adquire riqueza
e não desfruta, e também não usa para a glória de Deus. O acúmulo de riqueza desta forma, de forma egoísta, de forma tão inútil, é que é prejudicial para a pessoa. O Senhor Jesus, em Mateus 6, 19 a 21, adverte quanto ao entesourar ou acumular bens no céu. Como discípulos de Jesus, precisamos aprender a acumular tesouros com sólidos fundamentos para serem desfrutados no céu. Nós podemos acumular os nossos tesouros no céu. De que forma? Fazendo bem, glorificando a Deus, tendo nosso nome escrito no livro da vida, nos arrependendo dos nossos pecados e praticando obras que mostram o nosso arrependimento. Precisamos ter cuidado, pois é possível ser rico neste mundo e não ser rico diante de Deus. Essa é a maior tragédia. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Usemos nossos bens de forma sábia e para a glória de Deus, pois Ele deseja que desfrutemos de uma vida plena aqui. Sim, Deus deseja que nós sejamos felizes e abençoados aqui. Essa teologia da miséria não é bíblica. E também, mas também sejamos felizes no céu, principalmente. Não adianta ser feliz aqui e não ser feliz no céu. Mas para ser feliz no céu, para estar no céu, não precisa ser miserável aqui não. Nossa conclusão. Na lição de hoje, aprendemos que precisamos depositar nossa esperança em Deus, que é soberano e fiel, e não na incerteza das riquezas, pois elas são perecíveis e podem ser tiradas a qualquer momento. Que esse aprendizado nos aproxime mais de Deus e de nossos irmãos. Fica aqui então as perguntas. Eu não vou me deter nas perguntas por uma questão de tempo, mas você, professor, faça o uso desse instrumento para a fixação do conteúdo em seus alunos. Então é isso aí, nós estamos chegando ao final de mais um comentário. Acesse www.ebdemfoco.com.br e confira tudo que o EBD em Foco tem para a sua escola bíblica dominical. Nosso muito obrigado, que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.